Marcos de número capítulo 2, a partir do verso de número 18, você pode abrir sua Bíblia. Lembrando que nós estamos gravando no YouTube, estamos gravando também, colocando no Spotify. Então, compartilhe com seus amigos, né, esse vídeo, o áudio. É uma ferramenta também de evangelismo, né? Então, é simples, mas ao mesmo tempo permite que outras pessoas possam também ouvir o Evangelho e conhecer nossa igreja. Nessa noite, o tema do meu sermão é a autoridade de Jesus sobre a Torá e o sábado. Na semana passada, nós vimos Jesus perdoando os pecados, né, do paralítico. Nós vimos o relato em que o paralítico é colocado diante de Jesus e Jesus perdoa seus pecados e o cura. E nós vimos que Jesus cura o paralítico para provar seu poder de perdoar os pecados, né? Nós vimos também que logo em seguida Jesus chama Levi para ser seu discípulo e também janta na casa de Levi. Levi dá um banquete e Jesus vai nesse banquete, e esse banquete, quem está sentado à mesa são pecadores. Pecadores, pessoas impuras, moralmente impuras, provavelmente adúlteros, provavelmente algum assassino, provavelmente pessoas que não eram desejadas na sociedade. Jesus senta com esses pecadores para mostrar, e agora o perdão é oferecido aos pecadores de forma visível. A porta do reino de Deus está aberta para todos os pecadores. Jesus não veio para os justos, não veio para os sãos, ele veio para os injustos, ele veio para os pecadores. E naquela ocasião, nós vemos também que as palavras de Jesus, o ato de Jesus perdoar pecados, declarar de forma explícita isso, gera no coração dos fariseus um sentimento já de condenação. Eles o condenam no coração de blasfêmia. E muito mais, Jesus é questionado também por sentar com os pecadores. No texto de hoje, nessa noite, nós veremos que Jesus inaugura um novo tempo, uma nova era. A chegada de Jesus e o início do seu ministério desafia a tradição religiosa dos judeus. Em primeiro lugar, nós vamos ver Jesus desafiando a tradição do jejum. Em segundo lugar, nós vamos ver Jesus desafiando a tradição do sábado e do trabalho no sábado. E em terceiro lugar, nós vamos ver Jesus se colocando como o Senhor do sábado, inclusive, e aquele que tem poder para fazer o bem no sábado, enquanto os fariseus planejam sua morte. A partir do verso de número 18, a Escritura diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, em primeiro lugar, Jesus inaugura uma nova era e desafia a tradição do jejum. Existe agora uma mudança. Jesus está propondo uma mudança de vida aos seus discípulos. Ele está propondo que seus discípulos abandonem antigos padrões de conduta, visando agora a sua nova filiação e sua entrada no reino de Deus. E isso levanta dúvidas e oposição. Esse texto deixa claro para nós que a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, inaugura um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. Até os dias de João Batista, toda a humanidade vivia debaixo da antiga aliança.
debaixo do antigo pacto. Mas com a vinda de Jesus, com o início do seu ministério terreno, nós vemos a inauguração de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo tempo. E esse novo tempo, ele desafiou a tradição dos judeus, ele desafiou a religiosidade daqueles judeus, os costumes do povo de Israel. Nesse texto nós vemos Jesus desafiando a tradição do jejum. Com a vinda do reino de Deus, os antigos padrões que estavam estabelecidos pela tradição devem ser abandonados, porque Jesus está colocando novos padrões, o padrão do Evangelho. Esses padrões devem ser adotados. O povo de Deus tinha a obrigação de jejuar apenas um dia no ano, no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão dos pecados. E é o que está lá em Levítico, capítulo 16, versos 29 e 30. Então, lá em Levítico, nós temos o Senhor nosso Deus estabelecendo o jejum em que todo o seu povo era obrigado a fazer uma vez por ano. Naquele dia de jejum, as pessoas não deveriam trabalhar. O jejum era por causa dos pecados do povo. Esse era o único momento em todo o ano que os judeus eram obrigados a jejuar. Mas ao longo do Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus jejuando diversas vezes por outros motivos. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 34, verso 28, nós vemos Moisés jejuando por 40 dias. Em Juízes, capítulo 20, verso 26, nós vemos que o povo de Israel subiu ao Betel, chorou e jejuou até a tarde. Em 1 Samuel, capítulo 31, verso de número 13, nós vemos o povo jejuando durante 7 dias por causa da morte do rei Saul. Em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 15 ao 18, nós vemos Davi jejuando por causa do filho que ele teve com a mulher de Urias. E nós percebemos e nós vemos que o jejum dele termina quando o filho morre. Ele entende que naquele momento em que o filho morreu, acabou a esperança de cura, de salvação para aquela criança morreu. Então, a partir daquele momento, ele para o jejum, ele toma banho e vai comer. Em Neemias, capítulo 9, verso 1, nós temos o povo de Deus jejuando após a leitura da lei. E a Escritura nos mostra também a rainha Esther decretando um jejum para o seu povo, um jejum que eles deveriam fazer em favor dela. Em Daniel, capítulo 10, nós temos Daniel jejuando por 21 dias. Meus irmãos, se nós pegarmos todos esses jejuns que eu citei aqui para você, e fora outros que eu não citei, o que nós vamos perceber? Que todos eles são motivados por tristeza, por pecado, por doença, por tribulação. Então, são jejuns de lamento, são jejuns que envolvem lamento. As pessoas estavam felizes, elas não jejuavam, elas festejavam. Quem estava feliz não jejuava, apenas quem estava muito triste. O jejum ele estava ligado à contrição do coração, ou seja, o coração quebrado. Quando nós estamos tristes, nós não temos vontade de comer. Só que no tempo do povo de Deus, o povo de Israel, eles jejuavam quando estavam tristes. E esse jejum geralmente era acompanhado de atos que mostravam que a pessoa estava triste. Então, as pessoas não se lavavam, elas ficavam sem comer, e quando nós ficamos sem comer, nós já ficamos com uma cara, um semblante mais caído. As pessoas algumas vezes vestiam pano de saco, jogavam cinzas na cabeça. Então, as pessoas que passavam na rua ou os familiares, eles sabiam quando alguém estava jejuando. Era visível. Não tinha como não ver. Né? Com o passar dos anos, algumas pessoas dentro do judaísmo, os mestres da lei, os fariseus, eles começam a estabelecer dias de jejum. Então, eles estabelecem uma prática de jejum 2 vezes por semana. Eles jejuavam sempre às segundas e às quintas-feiras, e o jejum deles era de manhã, a hora que eles levantavam,
até o pôr do sol. Então eles não jejuavam um dia inteiro, 24 horas. Né? Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles tinham em comum isso. Eles jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. E é interessante, meus irmãos, quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao 14, nós temos lá a parábola do fariseu e do publicano. E quando nós olhamos atentamente essa parábola, nós vemos que o fariseu está diante de Deus e ele está batendo no peito falando: eu jejuo 2 vezes por semana. Então o jejum do fariseu, na parábola, não era por causa dos seus pecados. Não era porque ele estava triste. Não, ele jejuava a fim de manipular Deus. Ele queria pegar Deus e obrigar o Senhor a respondê-lo, a atender seu pedido. Ele ficava sem comer a fim de colocar Deus na parede. E aí, meus irmãos, infelizmente, eu mesmo já fiz esse maldito jejum. Eu mesmo, algumas vezes, já jejuei a fim de que Deus atendesse algum pedido meu. Mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim, perdoou todos os meus pecados, inclusive esse. Durante o ministério terreno de Jesus, Jesus e os homens que ele chamou para serem seus discípulos, jejuaram no dia de Yom Kippur. Porque Jesus não veio para revogar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei. E a lei ordenava que apenas no dia de Yom Kippur se jejuasse. Então ele jejuou, provavelmente seus discípulos também. A pergunta dos fariseus é uma cilada para Jesus, meus irmãos. Eles não querem uma resposta, eles querem um pretexto para pegar Jesus de calça curta. Eles querem dar uma rasteira em Jesus. Os fariseus estão criticando Jesus quando lhe perguntam sobre o jejum. Eles estão atacando o Filho de Deus, porque o comportamento dos discípulos a respeito do jejum falava muito sobre o comportamento de Jesus a respeito do jejum. Você quer conhecer um pai, uma mãe? Comece a observar os seus filhos. Principalmente quando são crianças, eles revelam muito de quem são os pais, da educação que os pais lhes dão. Então, os fariseus querem pegar Jesus. Em Mateus, capítulo 11, verso 16 em diante, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não ficaram tristes. Pois veio João, que jejuava e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Aí está um comilhão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus, eles não estão perguntando apenas porque eles estão em dúvida. Eles querem um motivo para condenar Jesus. Só que Jesus e os seus discípulos, eles não praticavam esse jejum. Jesus e os seus discípulos não jejuavam 2 vezes por semana. Por quê? Porque eles não tinham motivos para jejuar. Eles não tinham motivo para jejuar. Eles não estavam tristes. Por que eles não estavam tristes? Porque o reino de Deus chegou. O Filho de Deus encarnou. O Verbo está entre nós. E agora os doentes são curados. Os endemoniados são libertos. Os pecadores perdoados. Os paralíticos se levantam. Com a chegada do reino de Deus, até mesmo os pecadores podem se sentar à mesa com Jesus. Porque o Filho de Deus veio para salvar, para buscar e para salvar aquele que se havia perdido. A resposta de Jesus à pergunta, com segundo as intenções dos fariseus, deixa claro que não é tempo de jejuar. É tempo de festa. É tempo de alegria, é tempo de celebração, é tempo de cantar, é tempo de dançar. Ele diz, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Então,
Nosso Senhor, ele usa uma festa de casamento aqui para explicar a respeito do jejum. Ele conta essa parábola. Jesus é o noivo. Ele está com seus convidados, os discípulos. É tempo de se alegrar, porque o rei chegou, o reino está começando a ser estabelecido. A maioria de nós aqui já esteve numa festa de casamento. Todos nós já celebramos casamento. E é possível, numa festa de casamento, ver a felicidade estampada na cara de cada um dos convidados. E eu vou dizer mais, eu já fui em casamentos que até pessoas que estavam decepcionadas com o matrimônio ficaram animadas, sabe? Ficaram animadas para casar. Então, meus irmãos, num casamento, numa festa de casamento, você não vai ver ninguém chorando, triste. Tá todo mundo alegre, todo mundo feliz. Nos dias de Jesus, um casamento durava 7 dias. 7 dias de festa. 7 dias de churrasco. 7 dias de comida farta, de vinho do bom e do melhor. Provavelmente o pessoal ficava até mais para lá de Bagdá. Que é o que acontece quando você toma bastante vinho. Com certeza ficaram saciados de comer tanta comida boa. Então, é por isso que para os discípulos de João é apropriado jejuar. Porque os discípulos de João estavam ainda esperando a promessa ser cumprida, estavam esperando o prometido que traria o reino de Deus. Mas para os discípulos de Jesus, ele está ali, o noivo está ali, então não tem motivo, a esperança foi concretizada. Agora, jejuar e lamentar não é apenas inadequado, é impossível, não podemos lamentar, não podemos jejuar, porque o noivo está aqui conosco. É tempo de festa. É hora de se alegrar, dançar, festejar. Entretanto, Jesus profetiza que haverá um tempo em que ele será tirado da festa. E todos irão lamentar naquele dia, irão jejuar naquele dia. E aqui o Senhor Jesus está falando do dia em que ele será preso. Aqui o Senhor Jesus está falando do dia em que ele vai ser crucificado por causa dos nossos pecados. Aqui o Senhor Jesus está falando que naquele dia os seus discípulos vão chorar, vão se lamentar, vão jejuar. Eles não vão ter fome. O melhor vinho da terra não vai ser desejável para eles. A mesa mais bonita não vai brilhar os olhos deles. Porque Jesus está para ser morto e ele vai morrer e vai ser sepultado. E uma tristeza profunda vai invadir o coração dos seus discípulos. Mas em Mateus capítulo 28, verso de número 20, Jesus dá uma promessa fantástica, porque ele diz: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para nós. Então, vai haver um momento em que vamos lamentar, em que vamos ficar tristes, em que vamos jejuar. Mas após isso vai haver ressurreição, vida. Jesus voltará dos mortos. Os convidados vão festejar novamente. E quando nós olhamos, meus irmãos, para os evangelhos e para o livro de Atos, é isso que nós percebemos, por exemplo, em Lucas capítulo 24, verso de número 52. O texto diz assim: então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 52, Lucas diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, ou seja, Jesus não estava mais fisicamente ali, Jesus tinha subido aos céus, mas a alegria tinha permanecido, porque Jesus estava com eles através do Espírito Santo. A tristeza foi temporária. E aí Jesus fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo
forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho, porque o vinho vai arrebentar a vasilha. O vinho novo se põe numa vasilha de couro nova. Essas duas parábolas dizem a mesma coisa, meus irmãos. A antiga e a nova aliança não são compatíveis. Não é possível vivermos baseados na antiga aliança e ao mesmo tempo na nova aliança. Então a vinda de Jesus está sepultando a antiga aliança e agora há uma nova aliança e é por elas e é por esta aliança que o seu povo deve viver. É por isso que o jejum não deve ser feito mais por tristeza. É por isso que o jejum não deve ser feito apenas por um lamento mais, porque Cristo nos salvou. E agora Jesus então desafia a lógica religiosa do jejum. Porque Jesus muda o motivo pelo qual se jejua. A igreja de Jesus, desde os seus primeiros dias, jejuava 2 vezes por semana, às quartas e às sextas-feiras, para não jejuar nos mesmos dias dos hipócritas fariseus. Mas o propósito do jejum dos crentes da nova aliança não era manipular Deus, não era fazer com que Deus atendesse seus pedidos, não era por causa de perdão de pecados, porque em Cristo nossos pecados são perdoados. O jejum era uma ferramenta para deixar-nos mais próximos de Deus. Era por isso que se jejuava. Quando nós vamos para Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte a respeito do jejum. Diante de uma multidão, mas com os olhos fixados dos seus discípulos, Jesus vai dizer: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto recompensará. Ou seja, o jejum que Jesus está ensinando é um jejum para nos deixar mais próximos de Deus, para reforçar nossa comunhão com o nosso Senhor. Não é um jejum de tristeza, é um jejum de alegria. Por isso que nós não precisamos mostrar que estamos jejuando com aquela cara de fome, ou com aquela cara de tristeza, ou com cinza sobre a cabeça, ou com pano de saco no corpo. Jesus ensina como nós devemos jejuar. Em Atos capítulo 13, nós vemos a igreja jejuando enquanto adorava o Senhor. E naquele momento, a igreja separa Saulo e Barnabé para a obra missionária. Em Atos capítulo 14, verso 23, o texto diz que após orar e jejuar, Paulo e Barnabé instituem presbíteros na igreja que eles estavam plantando. Meus irmãos, eu creio que nós, como cristãos, devemos jejuar, mas nós precisamos entender como jejuar, por quais motivos jejuar. Então, o jejum deve ser parte da nossa adoração, parte de uma oração profunda, mas jamais uma tentativa de manipular Deus. Nós não devemos jejuar pensando em que Deus atenda ao nosso pedido, em que Deus nos abençoe, em que Deus cure, ou em que Deus faça algum tipo de milagre. Não, nós devemos jejuar pelo simples motivo de estarmos mais perto do Senhor. Pelo simples motivo de podermos experimentar de forma mais vívida da presença do nosso Deus. O jejum deixa claro, meus irmãos, que é mais valioso, é mais importante para nós a presença de Deus do que o pão, do que a água, do que a comida, do que a bebida. Na abertura do nosso culto, nós lemos o Salmo de número 63. Eu quero ler de novo. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário
e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, ou a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Meus irmãos, que nós voltemos à prática do jejum. Porque a maioria de nós aqui praticava jejum. A maioria de nós jejuávamos. Mas talvez faz um tempo que nós não temos essa prática. E talvez, se jejuamos, estamos jejuando talvez pelos motivos errados. Mas que através do jejum, meus irmãos, eu e você possamos ter plena satisfação em Jesus. Que através do jejum nós possamos ter uma comunhão mais profunda com o Senhor, de modo que a nossa boca fale aquilo que está em nosso coração e com alegria nós cantemos uma canção de gratidão, porque a sua graça é melhor do que a vida. Que nossa alma esteja sedenta pela presença de Cristo, através do seu Espírito de nós, de modo que mesmo quando a escuridão enfim nos alcançar, confiamos que não somos de nós mesmos, mas cantemos, Cristo é tudo que tenho, Cristo é tudo que tenho. Que voltemos a jejuar pelos motivos certos e não pelos motivos do fariseu. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus sobre a Torá desafia a tradição dos fariseus sobre trabalhar no Shabat. Marcos capítulo 2, a partir do número 23 em diante, você pode ler comigo. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Meus irmãos, nossa cultura brasileira é uma mistura danada. Não tem nenhum brasileiro que seja apenas descendente de índio no nosso meio aqui nessa noite. E são raros. Você sair pela cidade, dificilmente você vai conseguir encontrar, pelo menos aqui na nossa região, alguém que seja genuinamente brasileiro, que não tenha nenhuma misturinha. E talvez por isso, por essa mistura de raças, de nacionalidades, nós não temos noção daquilo que nós estamos lendo aqui em relação ao sábado, ao trabalho no sábado. É bem provável que isso dificulte nosso entendimento. Mas nós vamos tentar entender um pouco melhor isso. Nesse relato do Evangelho, Marcos conta que os discípulos de Jesus estavam caminhando, provavelmente no meio de uma plantação de trigo. Alguém aqui já esteve no meio de uma plantação de trigo? Sheila, né? Irmã Cleri. Já comeram o trigo ali, debulhado na hora? Hã? Então, provavelmente Jesus está andando com seus discípulos no meio de uma plantação de trigo. É um dia de sábado e a lei do Senhor tinha instituído que os agricultores não deveriam colher tudo. Por exemplo, se eu fosse agricultor hoje, provavelmente eu ia colher até a última gota. Ia tirar tudo, não ia deixar nada. Mas a lei do Senhor dizia o seguinte, que quando você fosse colher, você não deveria colher tudo, você deveria deixar o que ficou, porque pessoas com fome poderiam passar ali e elas teriam o que comer.
Então, dessa forma, nós vemos também a graça e a misericórdia do Senhor com outras pessoas, instituído pela lei. Podemos entender por essa lei que a lei é boa. A lei de Deus é boa. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos aqui uma escalada da oposição a Jesus, nós vemos que o Filho de Deus e os seus discípulos também começam a meio que provocar os fariseus. Por que provocar? O problema não está na comida em si. O problema estava no sábado, em eles escolherem o sábado, em saciarem a fome. Mas o texto não diz que Jesus quebrou a lei que proibia trabalhar no sábado. Mas os seus discípulos, de acordo com a tradição oral da lei, haviam quebrado uma das mais importantes regras. A lei de Deus diz o seguinte, lá em Êxodo, capítulo 34, verso 21. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar, quanto na época de colher. Ou seja, tanto quando você vai preparar a terra, quando você vai colher o fruto. A acusação levantada contra os discípulos era que eles estavam colhendo no sábado e eles não poderiam colher. Porque eles apanhavam as espigas de trigo, esfregavam elas a fim de tirar a palha e poder comer o grão. E isso é trabalho para os fariseus. Os fariseus diziam que isso era trabalho. Percebe a confusão? Para nós, como eu falei antes, isso aqui não é trabalho. Ou é trabalho você pegar um feixe de trigo, você debulhar e pegar o grão e comer? Ou você está passando ali no meio da rua, tem uma árvore de goiaba, né, Júnior? E aí você pega aquela goiaba para comer. Isso é um trabalho? Para você não, nem para mim. Mas para os fariseus, fazer isso no dia de sábado era um pecado mortal. Só que a lei de Deus, ela não é minuciosa. Nós não temos minúcias. Por exemplo, nós lemos ali em Êxodo que que o povo de Deus não poderia arar a terra e colher no dia de sábado. Mas ele não diz o que seria arar e o que seria colher. Então você tem uma margem de interpretação para você poder saber o que é trabalho e o que é simplesmente você ir lá colher uma espiga para você comer ou colher uma fruta para você comer. Mas os fariseus, a fim de... Gente, não vamos deixar o Senhor furioso com a gente. Vamos fazer uma lista de regrinhas. Nessas regrinhas nós vamos detalhar tudo o que é trabalho. E aí nós vamos obedecer essas regrinhas, porque se a gente obedecer essas regrinhas, o Senhor não fica furioso com a gente e nos abençoa. Eles criaram a tradição oral. Essa tradição oral, depois ela vai se transformar no Mishnah, Mishnah Shabbat. Lá no Mishnah Shabbat 7.2, nós temos detalhados 39 trabalhos primários que eram proibidos no dia de sábado. Por exemplo, não podia semear, arar, colher, amarrar feixes, debulhar, separar o joio do trigo, selecionar, moer, peneirar, amassar e assar. Estão fazendo de pão. Ou seja, não pode fazer pão no sábado. Não pode fazer nada disso. Mas essa ampliação da lei de Deus, ela não está de acordo com a Escritura. Então, no caso dos discípulos, eles colhem as espigas de trigo, eles tiram os grãos de trigo e eles comem o grão de trigo. Tudo isso no sábado. Eles não poderiam fazer isso de acordo com a tradição da lei. Meus irmãos, é interessante percebermos que Marcos não deixa claro se os discípulos estavam esfomeados. Eles não estavam verdes de fome. Porque quando nós estamos com muita fome, nós comemos até as paredes. Se deixa até o reboco. É bem provável também que os discípulos tinham o costume de se preparar para o Shabat. Ou seja, no Shabat você não pode cozinhar, você não pode fazer comida, você não pode limpar a casa, você não pode fazer nada. Então é bem provável que os discípulos já se preparavam um dia antes, deixavam a comida pronta. E aí chegava no sábado, eles ficavam com o sábado
livre, não faziam nada, literalmente nada. A Thaline, que já foi para Israel, se for do musical é bom, né? Acorda todo mundo. Tava contando, inclusive, que lá em Israel, no dia de sábado, o pessoal não aperta nem o botão do elevador, porque é trabalho. Loucura, né, meus irmãos? Para nós, nós estamos tão distantes dessa cultura que não faz muito sentido. Então, as tradições orais da Torá sobre o trabalho durante o sábado tinham a intenção de não deixar nada ao acaso ou à opinião aleatória. A lei de Deus deixava meio que aleatório, mas a tradição não, nós vamos estipular ponto por ponto o que não pode fazer. Não pode isso, não pode aquilo e assim por diante. Ao ser questionado pelos fariseus sobre a atitude de seus discípulos, Jesus responde com uma pergunta. E aí ele vai citar o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versos 1 ao 6. Jesus não está aprovando a quebra da lei. Jesus não está incentivando que as pessoas deveriam comer o pão da presença. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, Davi, o próprio Davi, o grande rei Davi, que vocês tanto admiram, quebrou a lei. Uma lei muito importante. Porque ele pegou o pão que ficava durante uma semana ali na presença de Deus e comeu. Mas Davi e seus soldados não podiam comer esse pão. Esse pão apenas os sacerdotes poderiam comer. Apenas o sacerdote. Então Davi quebrou uma lei. Porque para Davi, a preservação da vida vem antes da cerimônia, vem antes da lei cerimonial. Quanto mais autoridade então tem Jesus, se Davi tem autoridade para quebrar uma lei cerimonial, quanto mais não tem Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Senhor do sábado. De modo que a tradição da lei pode ser deixada de lado em favor de Jesus, o Filho de Deus. Lá em Marcos capítulo 12, dos versos 35 ao 37, nós vamos ver Jesus citando o Salmo 110, onde Davi fala a respeito de Cristo. Cristo é Senhor de Davi. Então, se Davi pode cometer esse ato ilícito, quanto mais o Senhor de Davi pode fazê-lo. A desgraça do pecado, meus irmãos, se revela quando nós olhamos para essa passagem. O Senhor nosso Deus havia instituído um dia para descanso e celebração. O ser humano deveria trabalhar durante 6 dias, mas no 7º dia, ele deveria dedicar esse dia ao Senhor. Nesse dia, no 7º dia, ele não poderia trabalhar, mas ele deveria cultuar e descansar. Essa lei, meus irmãos, ela é entregue a Adão antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. O Senhor institui o sábado antes do pecado. Muitos anos depois, já debaixo da instituição da maldição do pecado, o Senhor institui novamente essa lei. Agora essa lei está nos 10 mandamentos, mas o princípio continuava o mesmo. O homem deve trabalhar 6 dias, mas no 7º dia ele deve descansar e celebrar. Descanso e celebração no 7º dia, não trabalho. Aqui nós percebemos, meus irmãos, que mesmo muitos anos depois, a palavra de Deus permanece para sempre. Para os fariseus, o sábado havia se tornado um ídolo, o Senhor do homem. Mas para Jesus, o sábado foi criado por causa do homem. Com essa declaração, Jesus quer colocar o homem e o sábado em perspectiva. O homem é muito mais importante do que o sábado, porque o homem foi criado primeiro, e o sábado é criado para o homem. Por fim, Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor até mesmo dos sábados. E quem diz isso, meus irmãos, não é qualquer pessoa. É o Filho de Deus.
é o Senhor de Davi, e agora ele se coloca como sendo o Senhor do sábado. De forma explícita, Jesus está declarando sua divindade, ou seja, ele é Deus. E nós não podemos ignorar a audácia da palavra de Jesus em se dizer Senhor do sábado. Porque quem criou o sábado foi o Senhor nosso Deus. Então, se Jesus se coloca como sendo Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é Deus. Ele é Deus. E ele é o Filho do Homem. Filho do Homem de Daniel. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Filho do Homem de Daniel. Lá em Daniel, capítulo de número 7, nós vamos ter a descrição do Filho do Homem. Um dos textos messiânicos a respeito de Jesus, do profeta Daniel. R.C. Sproul, falando sobre esse texto, ele vai fazer uma paráfrase do que Jesus talvez poderia ter dito. É como se Jesus dissesse assim: eu fiz o sábado, é meu presente, eu sou soberano sobre o sábado, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou o próprio Criador. Meus irmãos, o legalismo é uma praga que já existia nos dias de Jesus. A detalhação da lei feita pelos fariseus tinha o objetivo de garantir que o povo obedecesse aos mandamentos do Senhor. Porque a religião, meus irmãos, ela trabalha o comportamento. Ela quer mudar e ela quer moldar o nosso comportamento. É isso que a religião quer fazer, Maneusa. Ela quer mudar o nosso comportamento. Então é por isso que a religião se sustenta baseada em regras, em não faça isso, não pode aquilo. Mas o Evangelho se concentra na mudança de coração. Porque não adianta você mudar o comportamento de uma pessoa se o coração não é transformado. Nós às vezes ficamos presos em comportamento. E nós muitas vezes queremos mudança de comportamento dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Quando na verdade o que nós devemos trabalhar e orar é por uma mudança do coração, meus irmãos. Porque se não houver mudança de coração, a mudança de comportamento é inútil. Uma multidão de regrinhas não é bastante para chegarmos até Deus. Precisamos de Cristo e seus méritos para chegar ao Pai. O Senhor nosso Deus instituiu o sábado para o homem descansar e cultuar. Descanso e celebração. Quero que quando você lembre de sábado, quando você lembre de domingo, você lembre dessas duas palavras, descanso e celebração. É para isso que Deus instituiu o sábado. E esse dia é um dia importante para nós cristãos. Nós não podemos cair no legalismo dos judeus e nós não podemos cair no relativismo, em que diz, não, todo dia é dia de culto, nós cultuamos todo dia, nós celebramos todo dia. É verdade, nós cultuamos todos os dias, nós celebramos todos os dias e nós até descansamos em certa medida todos os dias quando dormimos. Mas apenas um dia é o dia em que nós devemos dedicar para descanso e celebração, e esse é o dia do Senhor. O povo de Israel descansava no sábado, olhando para a obra que Cristo ainda iria fazer. Então eles trabalhavam e descansavam. O povo da nova aliança, nós descansamos no domingo, celebramos no domingo, cultuamos no domingo, adoramos ao nosso Deus no domingo e depois trabalhamos. Então nós olhamos para o que Cristo fez. Desde o Novo Testamento nós percebemos e lemos que os cristãos começaram a dedicar o domingo como o dia do Senhor. Então, a troca de sábado para domingo tem muito a ver com a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou num domingo de manhã. Num domingo, provavelmente umas 5, 6 da manhã. Não num sábado. Por quê? Porque seria escandaloso. Então Jesus ressuscita num domingo. E é por isso que nós, como crentes em Jesus, nós observamos o domingo.
Nós não guardamos o domingo para sermos salvos. Nós somos aqueles que foram salvos pela graça. Então, por isso nós cultuamos e dedicamos o domingo ao Senhor. O domingo é o sábado cristão. E nesse dia, meus irmãos, nós devemos descansar e celebrar. O descanso que nós temos no dia do Senhor, ele aponta, ele é um exemplo daquele descanso que nós encontramos em Cristo. Nossa alma já descansa em Cristo. Nós descansamos na obra perfeita de Jesus. Então, quando nós descansamos o nosso corpo, nós também estamos apontando para esse descanso, que hoje é em parte, mas um dia será perfeito. Então, meus irmãos, uma aplicação bem prática para cada um de nós. Nós precisamos ter um dia na semana de descanso e celebração. Se você é uma pessoa que trabalha todos os dias, e a nossa vida é corrida, a nossa sociedade é louca, nós somos levados a trabalhar todos os dias. Mas que você entenda a importância e a ordem do Senhor em você dedicar um dia para descanso, um dia para celebração, um dia para que você possa estar em família, fazer aquele almoço de domingo, visitar seus familiares, visitar viúvas, visitar os órfãos. O descanso bíblico não era apenas ficar o dia inteiro dormindo ou vendo TV, embora dormir faz parte, mas era não trabalhar para se dedicar ao próximo, para descansar e se dedicar ao próximo. Então aproveite, meus irmãos, se esforce para ter esse tempo de descanso, porque senão você vai ficar doente, você vai morrer mais cedo. Você não vai conseguir ver os seus filhos ou os seus netos. Você estará com o Senhor, mas será tirado pequenas alegrias de ver netos, filhos. Priorize estar em comunhão com a igreja. Aproveite esse dia para cantar a palavra, para ler a palavra. E faça isso sempre da perspectiva do Cristo que vem. Por fim, em terceiro lugar, a autoridade de Jesus para fazer o bem no sábado e o plano dos fariseus para matá-lo. Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse trecho do Evangelho fecha com chave de ouro essa perícope que vai do capítulo 2, verso 1. Começa lá no capítulo 2, verso de número 1. Então ela fecha com chave de ouro. E ao longo desse trecho do Evangelho de Marcos, nós percebemos uma escalada, ou seja, a oposição a Jesus vai crescendo. Ela começa com uma oposição no coração e uma condenação no coração dos fariseus, que começam a condenar Jesus de blasfêmia. E agora ela termina com esses homens, os fariseus, fazendo plano para matar Jesus. Se juntando com os herodianos para matar Jesus. Isso no dia de sábado, meus irmãos.
porque somente assim era possível conter sua fama, que crescia a cada milagre, pensavam os fariseus que desejavam matar o Filho de Deus. Esse texto de cura, ele é dividido em 3 partes: contexto, confronto e milagre. E é interessante, meus irmãos, é muito interessante quando a gente começa a perceber detalhes. Esse homem da mão atrofiada não vai até Jesus pedindo cura. Esse homem estava no meio da sinagoga, ouvindo a Escritura e a explicação da Escritura. Ou seja, ele não queria ser curado naquele dia. Muito provavelmente ele não estava ligando para aquilo, porque ele já estava acostumado, talvez a vida inteira, com aquele braço travado. Estava acostumado. Quando Jesus entra e o chama, todos então estão esperando para ver Jesus curá-lo no sábado. Lá no comecinho do capítulo 2, Jesus cura o paralítico a fim de provar o seu poder de perdoar pecados. A passagem de hoje, juntamente com a passagem que veio antes agora, mostra o poder de Jesus sobre o sábado. E está conectado de forma muito forte com o começo do capítulo 2. Jesus é o Senhor do sábado. E agora Jesus cura esse homem para provar que ele é Senhor sobre o sábado também. O motivo principal de Jesus não é a provocação pura e simples, mas provar a sua suprema autoridade. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto Jesus faz o bem no sábado, os fariseus planejam sua morte. Eles querem destruir Jesus. Não importa se Jesus cura doentes, não importa se Jesus expulsa demônios, Jesus está trabalhando no sábado, ele não pode trabalhar no sábado. Como Jesus? Tu não pode fazer isso no sábado. Jesus está quebrando a lei do Senhor a respeito do sábado, segundo os legalistas fariseus. Então, versos 3 e 4 mostram Jesus se dirigindo ao homem. Jesus o chama ao centro, aonde Jesus estava. E o homem, diante de toda a multidão, captura a atenção da multidão. Jesus pega a atenção deles. E agora Jesus faz uma pergunta: o que é permitido fazer, o bem ou o mal? E, irmãos, é uma pergunta retórica. Jesus não quer resposta. Por quê? Todo mundo vai dizer que é permitido fazer o bem no sábado, não o mal. O mal não é permitido fazer dia nenhum. Não tem permissão para fazermos o mal. Mas os fariseus ficam quietos, eles se calam, eles são vencidos pelo argumento de Jesus. Eles não querem passar vergonha colocando para fora o que está no seu coração. Nosso Senhor conhecia o coração deles, o que se passava no coração deles. Eles queriam matar Jesus de Nazaré. Então Jesus olha em volta, fica irado e triste. E as emoções profundas de Jesus afloram e refletem a justiça e o amor de Deus demonstrados nessa situação. Ira com o pecado e ao mesmo tempo tristeza por causa da dureza do coração dos homens. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus é um Deus de amor e ira. Seu amor é perfeito, sua ira é santa. Esses dois atributos nós experimentamos também. Só que o nosso amor não é perfeito e a nossa ira não é santa. A lei de Deus é clara sobre a importância da vida. A vida é mais importante que o sábado. Mas o homem não está correndo risco de vida. A mão dele não está perturbando ele naquele momento. Ele já está acostumado com aquela mão. Ele não vai morrer se não for curado. Ele poderia vir no dia seguinte, ele poderia vir no domingo, ele poderia vir na segunda até Jesus. Mas o Filho de Deus o chama e deseja devolver-lhe a saúde completa. E o mais interessante, meus irmãos, é quando nós descobrimos aquilo que para nós é uma simples cura, para esse homem é muito importante. Abra comigo Levítico capítulo 21, a partir do verso 16.
Levítico 21, verso 16 em diante. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que seja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus, e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Agora você está entendendo, meus irmãos? Esse homem da mão aleijada, da mão atrofiada, ele não poderia estar no templo. Ele não poderia nem chegar perto do templo, do véu do templo, para adorar ao Senhor. E nós precisamos lembrar que naquele tempo, Deus era adorado no templo. E pelo menos 3 vezes ao ano, o povo de Deus tinha obrigação de estar no templo. Então aquele homem, ele era impedido de estar no templo. Ele não poderia cultuar. Ele não poderia apresentar suas ofertas. Deus não aceitaria, meus irmãos, no santuário. E aqui nesse episódio nós temos a determinação de Jesus em sua missão de estabelecer o reino de Deus e colocar todas as coisas em ordem. Jesus restaura aquele homem, porque agora, finalmente, ele poderá entrar no templo. Através de Jesus, ele pode ser aceito pelo Senhor. E isso nos mostra a graça, meus irmãos, favor imerecido. O homem é curado, não é só a mão apenas que é restaurada. Porque para nós, quando nós olhamos para esse texto, muitas vezes, apenas a gente pensa assim, poxa, agora ele vai poder trabalhar. Agora ele vai poder usar as mãos para coçar a sua cabeça, coçar as costas, se vestir. Mas isso é muito pequeno perto do fato daquele homem não poder entrar no templo para adorar ao Senhor. Então, Jesus restaura não apenas a mão, mas a adoração daquele homem. A partir daquele momento, aquele homem pode adorar. O Filho de Deus restaurou o braço paralisado, sinalizando uma futura restauração da nação de Israel e de todas as coisas. Porque, meus irmãos, o Deus Criador é o Deus restaurador. O Deus que criou os céus e a terra e o ser humano é o Deus que pode restaurar também. Em Marcos capítulo 8, Jesus restaura a visão do cego. Em Marcos capítulo 9, Jesus fala sobre uma futura restauração, a restauração de todas as coisas. Então, ao restaurar a mão deste homem, Jesus está também apresentando uma futura restauração de todas as coisas. O reino de Deus chegou, a cura desse homem mostra, o reino de Deus chegou, restaurando todas as coisas. E o texto termina com o ápice da oposição ao ministério de Jesus. Os fariseus agora querem matá-lo. Eles estão tramando matar Jesus. E nós caminharemos ao longo de Marcos e veremos que eles vão conseguir o que eles querem. Eles vão matar. Jesus veio, meus irmãos, para restaurar todas as coisas, para estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. E agora, por causa da sua vida, morte e ressurreição,
eu e você podemos ser aceitos diante de Deus. Nós não precisamos ir mais a Jerusalém, ao templo, oferecer sacrifícios por causa dos nossos pecados. Em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Em Cristo nós somos livres da culpa. E por meio do Espírito de Cristo somos guiados a toda a verdade, e a palavra de Deus é verdade. Cristo morreu no lugar de todo aquele que nele crer. Não importa se somos perfeitos ou temos alguma deficiência física ou até mesmo intelectual. Em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Em Cristo, todos são aceitos por Deus. Não precisamos mais do templo, porque os verdadeiros adoradores agora adoram ao Pai em espírito